vez a um novo programa e hoje nós vamos falar sobre um tema que está na moda. É difícil, né? Difícil acordar num frio desse e 11 graus, 10 graus, 9 graus, 7 graus, 6 graus, parece que eu estou na Alemanha. Difícil, né? Então vamos falar sobre doença de inverno. Nem estamos no inverno, estamos ainda no outono. O inverno começa dia 21 de junho, mas já está na moda as doenças de inverno. O que acontece no inverno? A gente reclama muito do calor, que o calor traz doenças, de fato traz mesmo, porque assim, o nosso organismo ele tem uma temperatura fixa, não é como o jacaré, como o peixe, que varia a temperatura de acordo com o ambiente. Nós temos de 36,5, seria a média, 36 graus e meio Celsius. E é isso aí. Se a gente tomar 11, 12 na testa ou tomar 40, nós vamos ter alguns problemas de adaptação. A temperatura deve subir um pouquinho, no caso de a gente sair de 36,5 para 40, vai subir, não chegar a 38, mas vai subir a 37, 37,2, 37,3, o que é normal pelo tempo. E o contrário também, no inverno a temperatura deve cair para 36 e assim por diante, né? Mas a gente tem que se adaptar a esse tipo de intempérie do tempo. E no inverno, o que acontece é que nós ficamos mais propensos a alguns tipos de vírus. Vírus geralmente respiratórios, na maioria das vezes. Apesar que a gente vê também muita diarreia no inverno, mas não tanto quanto o verão. Mas são mais os vírus respiratórios. E esses vírus respiratórios dão dois tipos de doenças. As doenças do trato respiratório superior e do inferior. E outras doenças relacionadas a isso, como a temida meningite. Mas as mais comuns são do trato respiratório superior, que estão ligadas à cabeça, o nariz, então as rinites, as faringites, amigdalites, otites, sinusites e mais aquele monte de coisa. Tudo relacionado à parte de cima. E a parte de baixo, bronquites, asma, esqueci das gripes e resfriados também, as famosas gripes e resfriados na parte de cima. E no trato inferior, bronquites, asma, pneumonia, né? E a gripe H1N1, que pode pegar todo o trato respiratório e que está na moda aí, e que a campanha de vacinação foi intensa. Aliás, muito interessante essa campanha de vacinação, porque esse tipo de gripe é uma gripe grave, né? E todo mundo sabe os grupos de risco, idosos, crianças e gestantes. Claro que tudo existe dentro da curva de Gauss, né? Não conhece a curva de Gauss, aquela que parece o chapéu, ou então o desenho da cobra que comeu o elefante do Pequeno Príncipe. Quase todo mundo leu o Pequeno Príncipe. Então o Pequeno Príncipe fez um desenho de uma reta aqui, e depois, só que o dele era fechado, tinha assim, né? E aí o aviador falava que era um chapéu, mas não, ele falou, era uma cobra que comeu o elefante. Ele tinha feito um discreto olhinho da cobra aqui, mas tudo bem. A curva de Gauss é alguma coisa mais ou menos assim, e esses dois extremos da curva são onde está a população de maior risco. Então as crianças da primeira idade e os idosos. Quase tudo obedece à curva de Gauss. A telecena do Silvio Santos também é curva de Gauss. É por isso que ele premia quem faz mais pontos ou quem faz menos pontos, porque a maioria vai ficar no meio. Você está indo assim, que legal, tem 5 pontos, eu ganhar que faz mais. Vem o último concurso, você marca 10, fica 15, aí você fica bem no meio da curva de Gauss. Pronto, estragou tudo. Perdi mais uma vez aparecendo. É duro, né? Então são as crianças e os idosos que são os mais suscetíveis. Então o que acontece, né, no inverno? No inverno a sua mucosa acaba ficando mais seca. Não é o caso que está acontecendo agora. Nós estamos vivendo um outono e inverno atípico, porque via de regra o outono e inverno, pasmem, é tempo de seca, não costuma chover. Agora está chovendo tanto, está alagando, eu acho ótimo, porque assim não vai ter racionamento, podemos usar água com moderação, mas não sem racionamento. Mas normalmente o outono e inverno é um tempo de seca, não chove, fica seco. A mucosa seca começa a ter problemas, porque você não tem um muco protetor. Aí o vírus se aloja com mais facilidade e aí você vai ter doença. E as gripes e resfriados são as principais, as mais comuns. E vamos fazer aqui uma distinção. O resfriado é uma coisa mais leve, mais branda. A pessoa tem quase os mesmos sintomas: coriza, tosse,
coriza, tosse, espirro e assim por diante. Mas o que diferencia mesmo a gripe do resfriado ou a gripe da rinite alérgica, tem pessoa que tem rinite alérgica, que fica tossindo ou espirrando diariamente, principalmente nos extremos do dia, o que caracteriza mais a rinite alérgica, e acha que é gripe. A gripe, quase que com 99,5% das vezes, é acompanhada de febre, e febre alta. A gripe te leva para a cama. Tinha até um comercial antigo que falava assim, vitamina C e cama. É isso mesmo, muito mais cama do que vitamina C. Vitamina C, ela aumenta a sua resistência imunológica. Vitamina C na dose correta, 200 mg por dia, que é a dose diária, uma laranja, uma acerola, não precisa mais que isso. Não precisa ficar gastando dinheiro com vitamina C. E a gripe então leva para a cama, dá dor no corpo, muita indisposição, incapacidade, tem dias, a gente perde dias de trabalho. Então é por isso que as empresas insistem na vacina. Agora a vacina é mais sofisticada, tem H1N1, nós vamos falar dela no outro programa, que aí é a segunda parte, mais do trato respiratório inferior, que a H1N1 é mais complexa. Mas há um investimento grande, né, principalmente das empresas, para não perder dias de trabalho. A gripe te imobiliza mesmo, ela te leva para a cama e faz perder dia de trabalho. Então evitar essa confusão. E outra coisa também, vale aqui um alerta para as mães, que o que fazem com as crianças? A criança chega nessa época, tem uma febre, corre para o pronto-socorro. Isso é uma conduta inadequada, porque no pronto-socorro é um meio de cultura. Lá tem meningite, lá tem diarreia, lá tem várias coisas e as bactérias estão por ali, rodando por ali. Então se a criança não tem ainda um processo, um quadro bem estabelecido e já pronto, ela vai para o pronto-socorro imediatamente, ela vai pegar. Então a ideia é, toda a bactéria, o vírus, ele não acontece a febre agora, já tem o diagnóstico, não. Leva de 48 a 72 horas para aparecer os primeiros sintomas, para aparecer alguma coisa que o médico possa ver. Uma amidalite, por exemplo, mesmo que você tiver a bactéria na garganta, se teve febre hoje, não vai aparecer nada, vai levar 48 horas ou 72 horas para aparecer as placas de pulso, para as manchas de pulso. Então não precisa sair correndo e levar a criança no pronto-socorro com febre, mesmo que seja de 40 a 39 graus. Principalmente se você der um antitérmico e ela melhora depois do antitérmico. Porque doença grave tem cara de doença grave. Se ela tiver uma meningite, por exemplo, não leva 48 horas, leva horas. Então em 6 horas, 12 horas já está instalado o quadro, porque é uma doença grave. Se ela tiver uma pneumonia pode levar até 48 horas, mas se for uma coisa muito séria, ela vai ter sintomas sérios. As coisas graves têm cara de coisa grave. As coisas não graves vão ser mais insidiosas, vão evoluindo devagarzinho. Então, prestar atenção nisso. Você pode não ter nada, ter apenas uma virose, uma gripe e voltar lá com um negócio mais sério, com uma meningite ou com uma pneumonia, pegar essas coisas do pronto-socorro. Sem contar que, se for público o pronto-socorro hoje, está um inferno, não vai conseguir consulta tão fácil assim, né? E acho que por hoje tá bom, né? Então, na próxima semana a gente vai falar sobre continuar as doenças de inverno e vamos dar umas dicas para evitar as doenças de inverno também. Abraço. E-mail está aqui, dúvidas, críticas, ameaças, elogios, reclamações, sugestões no e-mail aqui embaixo. Abraço.